Boa tarde, gente. Estamos começando a nossa live de hoje. Hoje é um dia especial, porque nós temos uma convidada super especial que vai estar aqui com a gente hoje. E eu tô muito feliz por isso. E vou mandar para algumas pessoas que nós já estamos começando. Hoje nós vamos falar sobre família mesa. Oi para quem entrou, sejam bem-vindos. Logo a minha convidada entra. Ela vai vir com uma super palavra que vai vir direto para o nosso coração, tenho certeza disso. E já prepare seu coração aí para certeza que Deus vai falar com você hoje à tarde. Tô enviando para algumas pessoas aqui. Geralmente esse horário é um horário que as pessoas estão trabalhando. Eu comecei nesse horário porque era um horário que as pessoas estavam em casa, né? Então, já enviei. Isso aí. Deus é bom. Seja bem-vindo para quem tá entrando. Muito bom ter você aqui. A Bispa já entrou. Isso, bem-vindo quem tá aqui. Vou me apresentar primeiro, quem tá visitando meu perfil. Meu nome é Lícia, eu que cuido aqui do Liz Mesa Posta. E hoje nós vamos estar falando sobre família mesa, sobre honra. Hoje quem vai estar falando é a minha bispa. E eu já vou chamar ela para entrar. Aqui. Pronto. Apresentá-la também. Obrigada por você estar aqui. Algumas pessoas conhecidas, outras não. Seja bem-vindo. Olá. Oi, Bispa. Oi. Obrigada por aceitar o nosso convite. Antes, deixa eu perguntar para o pessoal que está assistindo. Nós estamos certinhos na câmera para vocês? Não está cortando nem a mim, nem a Bispa, ela está certinha para mim. Não sei como que está para vocês. Se alguém estiver cortando, vocês avisam a gente também em relação ao som. Eu ouvi ela perfeitamente. Aí. E tá certinho. Então tá bom. Essa é a Bispa Kênia, para quem não conhece. Eu já conheço há muito tempo. Ah, tá certinho. Isso. Eu conheço ela há muito tempo já. Umas duas décadas. Eu acho que já faz 2 décadas. Eu tô já faz isso já. E hoje eu tenho a honra de ser ovelha dela aqui em Maringá. E isso é uma honra para mim. Eu fiz o convite para ela esses dias. Falei, Bis, você não quer participar de uma live comigo? E ela entrou na minha loucura e falou, sim, eu aceito participar de uma live com você. Eu falei, ai, que bom. Isso é muito bom. Uma tarde aqui gostosa com vocês. Pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu trabalho quase um ano já, e a Bispa vai trazer uma palavra pra gente antes. Mas antes, Bispa, quem é a Bispa Kênia, né? Pra quem não te conhece, porque a live vai ficar salva e depois eu também vou subir lá no meu canal do YouTube. Então, as pessoas, para conhecer quem que é a Bispa Kênia, pode se apresentar. Legal. Olá, pessoal. Alice, querida. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito legal a gente poder estar inspirando e expirando, né? Recebendo inspirações e também repassando elas. E eu assisto suas lives, seu tema é interessante e é muito legal que você consegue do seu trabalho, do seu talento com os princípios bíblicos. Então é maravilhoso. Você está de parabéns. Agradeço o convite. Ai, obrigada. E um oi para todos que estão no ao vivo e para quem ainda vai assistir essa live. Bom, a Bispa Kênia é uma pessoa como todos vocês que estão aqui, que ama a vida que Deus deu, uma mulher que Deus tem dado a oportunidade todos os dias de vivenciar o seu talento.
aí, com o nosso talento, a gente vai crescendo. Então, o talento de mulher crescendo foi virando esposa e mãe, o talento cristã crescendo foi virando pastor e bispa. Então, eu falo que os nossos títulos, eles vêm depois como consequência da vida que a gente vai girando em Deus, né? Então, assim, se eu me Uhum. como uma bispa e pastora, eu vou estar chegando no final, e aqui nós estamos para inspirar as pessoas. Então, vou começar como uma mulher que foi exercitando seu talento e chegou a ser bispa, pastora, Sim. mãe, esposa, advogada, Amém. mas acima de tudo, Uhum. como você e quem vai assistir essa live aqui, pessoas interessadas pela vida que vão desenvolvendo a vida. Isso é legal. Muito bom estar aqui. Amém. Que bom. Então tá bom, gente, bem-vindos para quem tá entrando. Tem bastante gente que eu não conheço, então já me apresentei no começo, mas também depois vocês podem procurar aqui no IGTV que vai ter bastante videozinho falando um pouco de mim a cada vídeo. Então, vamos começar. Bispa, o que que você preparou para falar com a gente? Vamos lá. Eu tô com um probleminha com a luz aqui, porque o meu óculos, ele é anti-reflexo, mas preciso arrumar outra coisa além desse ring light que não tá legal. Mas vamos lá. Eu tirei o meu porque tava bem aparecendo, ó. Ele fica. Fica. Eu ainda preciso achar outra coisa. Mas vamos lá. Mais importante a palavra aqui, né? Mas graças a Deus, Verdade. muito interessante, Liz, que em uma das lives que eu assisti sua, você começou a conciliar sobre as direções que Deus foi dando a Moisés e correlacionando com a mesa, né? E eu achei Uhum. muito interessante. E aí, quando você me chamou para essa live para falar sobre mesa, honra, família, até como sugestão, né? A história de Mefibosete, então achei muito legal. Mas, Uhum. entrando aqui, nós já vamos orar, porque você tem que acompanhar essa live. E assim, eu costumo dizer que às vezes uma frase é o suficiente para a gente construir toda uma resposta que nós precisamos. Então, vamos orar agora, no começo? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade desta live, das redes sociais e dessa inspiração hoje ficar aqui, Senhor, registrada. Para quem está no ao vivo ou para quem assistir essa gravação, por qualquer canal que ela for transmitida. Que uma frase, Senhor, possa ser inspiração sobre cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá, né? Quando você me falou sobre a história de Mefibosete, nós sabemos que ele é um homem mencionado na Bíblia, a história dele está em 2 Samuel, mas eu vou resumir por conta da, né? Então, ele era filho de Jonathan, ele era neto do rei Saul, e ali, em determinado contexto da vida deste rapaz, quando ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, na fuga da babá dele, ela deixou cair, né? O pai e o avô haviam morrido, a babá correu para proteger a vida dele, porque, consequentemente, vem inimigos para saquear aquela família. E aí, na fuga, aquela criança caiu, ficou com problema nos pés, então se diz de aleijado, né? Mas é porque, como ele ficou com problema nos pés, ele não conseguia mais andar de uma forma natural. Bom, a história dele ali, então, passa a ser uma história bem sofrida, até que em determinado momento da vida, quando já adulto, o rei Davi fica sabendo da história dele e o chama, aí é onde a Bíblia conta que Davi o chamou para sentar à mesa. Então, esse é o contexto dessa história bíblica com o contexto que você tanto zela aí no seu trabalho, na sua construção, que é em relação à mesa. Aí a gente pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O fato de ser chamado pelo rei para sentar à mesa é uma questão de honra. Então, a história dele foi uma história triste, mas já adulto, Deus o trouxe honra. Então, o contexto é que para o nosso Deus realmente não há impossíveis. O nosso Deus é um Deus que reverte toda uma bênção. Nosso Deus é o Deus que nos diz que ainda que se formos humilhados debaixo da potente mão dele, no tempo oportuno ele vai nos honrar. Então, essa história mostra exatamente assim, que embora o contexto tenha sido bem trágico,
Em um determinado momento, chegou a hora de Deus honrar Mefibosete. E ali ele foi convidado a sentar com o rei. Então, com certeza devia ter ali um suplás, devia ter uma mesa muito bem costuradinha, né? Com mãos talentosas que prepararam aquilo. Então, a história desse rapaz nos traz, em relação à mesa, a questão da de Deus no tempo certo. Amém. Amém. Falar mais alguma coisa? Que daí eu falo. Pode falar, é nesse contexto mesmo, né? Que às vezes a gente fica meio abatido, parece que as coisas boas nunca vão acontecer, ou também a gente não dá tanta atenção com relação à colocação de uma mesa. Então, não é simplesmente a mesa do café ou a mesa da janta, né? Tem todo um contexto da honra. Eu lembro dessa palavra quando eu fui na celebração em 2015. Eu não lembro o nome do eleitor, mas era de outro lugar. Mas ele já veio já agora, e foi na celebração em São Paulo, e me chamou muita atenção, porque eu já estava conhecendo a mesa posta, e quando ele subiu lá, ele falou sobre a mesa, né? E ele falou quando a vergonha dele, de Mefibosete, ficou por debaixo da mesa, né? Então, a partir do momento que ele sentou na mesa, a vergonha dele ficou debaixo, porque ele tinha ele falou para Davi, né? Ele falou assim, mas quem sou eu, né? Eu pareço um cão morto, porque ele era aleijado, né? E aquilo me chamou muita atenção pelo meu histórico, né? Por toda essa situação que eu tinha passado, né? Então, ali naquela celebração que fazia anos que eu não ia, devido, né, estar com as crianças, né? Por ser valores altos. E naquele ano eu consegui ir, e ele trouxe isso, e eu já tinha saído de um congresso, e lá eu tinha aprendido sobre a mesa. E essa história sempre me marca muito, porque independente do que aconteça fora, né? O que aconteceu com o filho pródigo? A primeira coisa que o pai dele fez foi preparar um banquete, levar, atrair ele à mesa. Né? O que aconteceu com o Mefibosete quando Davi chamou ele para sentar junto? Ele honrou, preparando um lugar à mesa. E quando ele sentou ali junto com as pessoas que eram chegadas ao rei, né? E mesmo ele não tendo mais pai ou avô, ele se sentiu honrado, e tudo que ele tinha de vergonha ficou por debaixo da mesa, né? Então isso me chama muita atenção, essa história. E por isso que é algo que marcou minha vida, né? Foi nessa celebração em São Paulo, em 2015, que eu ouvi essa palavra. Os pés dele eram os pés que estavam feridos, né? Então, automaticamente, aquele pé ficou ali por debaixo da mesa, e sobre a mesa ele era uma pessoa conceitualmente normal, né? Então, é isso que Deus faz, sabe? Ele entende a questão da colocação de uma mesa, ou de juntar as pessoas na mesa. E nós temos duas situações. Ou nós trazemos histórias boas, ou nós trazemos histórias não boas que vivemos. A gente não sem saber nada, embora tenhamos as memórias registradas, né? Mas a gente vai construir. Então, com base em que você vai construir? Você vai andando com base em um caminho já pronto. Então, às vezes, nós temos famílias que nunca colocaram mesa, nunca tiveram a honra de serem convidados à mesa, porque a gente vai trilhando histórias. Às vezes tem situações que são de trauma, situações difíceis à mesa, né? Então, assim, eu conheço pessoas que o pai era violento, e quando ele ficava nervoso na mesa, ele puxava a toalha. Então, assim, a mesa não era um lugar agradável, sabe? Ou a pessoa tinha que trabalhar muito, ela tinha que cuidar dos irmãos mais novos, aí ela tinha que fazer com a moça, ela tinha que colocar a mesa. Então, às vezes, parece um fato tão simples, mas nós vamos construindo nossa história com base em histórias que já vivemos, que já foram vividas. Então, quando a gente entende, às vezes, a importância de uma mesa posta com a Bíblia, dá um start na nossa vida de dizer, peraí, não é só colocar uma mesa. Isso tem fundamento bíblico. Peraí, eu posso fazer a minha história de honra agora. Ou eu posso fazer a história de honra para alguém. Esses dias vieram alguns familiares aqui em casa que nunca tinham vindo na minha casa. O meu sogro, né? Para quem não nos conhece aqui, bispo. E seria um café da tarde simples, mas eu gosto de receber.
Então eu corri no mercado, comprei umas flores naturais, eram 4 mulheres ao todo, né? Comigo, minha sogra e as outras. Uhum. Comprei um vasinho pequenininho, daqueles de florzinha, de R$ 2 e pouquinho. Tentei ver com você algum jogo, mas depois eu lembrei que Aham. não ia dar tempo. Eu esqueci mesmo que não ia dar tempo para fazer. Uhum. Improvisei com o que eu tinha. Quando aquelas mulheres entraram, elas falaram assim: Nossa, mas a gente merece tanto. Aí eu falei: Merecem, e eu gosto de dar. E eu sempre digo isso para minha filha: Uhum. Elas merecem ou não, é porque a gente gosta de fazer. E elas tiveram uma mesa, um café da tarde memorável. Então, assim, eu não sei qual era o contexto que elas estavam vivendo. E nem precisavam estar sofrendo. Mas quando elas chegaram e tinham uma mesa montada da melhor forma possível, aquilo agradou o coração. Então, assim, a gente nunca sabe o efeito que as nossas atitudes na Terra podem ter, emocionalmente ou no céu. Então, Uhum. a gente simplesmente doa, a gente simplesmente faz. Então, quando a gente entende um motivo, dá uma inspiração a mais, né? Então, por isso que a história de Mefibosete é importante, porque quem está assistindo essa live aqui, ou eu e você e todos mais, nós podemos dizer assim: não, eu posso estar colocando a minha vergonha, colocando o meu trauma embaixo de uma mesa quando eu preparar algo, ou eu posso estar fazendo isso pela vida de alguém. Então, quando a gente faz o bem, isso é maravilhoso. Fazer o bem é algo que retribui, fortalece, anima. Fazer o bem é uma dos melhores remédios que nós temos. Verdade. É verdade. E isso me chama muita atenção, né? Porque não é qualquer um que a gente chama para nossa mesa, né? Então, quando nós estamos com alguém ou a gente chama alguém para sentar conosco à mesa, é para honrar mesmo, né? Aquela pessoa, para a pessoa mesmo se sentir honrada. Ah, mas quem sou eu, né? Para ir, para estar ali com eles. Mas se a pessoa já recebeu esse convite, ou se nós recebemos esse convite, é porque nós somos especiais, né? E isso para gerar, se você quer fazer o dia igual esse pessoal que foi na sua casa, eles se sentiram especiais, não só pelo convite, mas, nossa, olha a preparação, pensou em mim, preparou todo aquele momento, porque, como a senhora disse, nós não sabemos, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. É, E é o servir, né? O servir é muito bom. é, Eu amo servir também. é isso mesmo. E sabe, eu tenho uma outra história também, essa eu aprendi com a minha irmã. Então, uma vez quando as crianças eram pequenas, eu não conseguia frequentar a reunião da igreja, que era até tarde da noite, depois de um culto de terça-feira. Vou usar esses nomes porque nós vamos ter várias pessoas assistindo, né? Era o discipulado, Uhum, uma reunião até tarde. E aí eu deixava o prato de comida da janta pronto para o meu marido já no micro-ondas. Então ele chegava e esquentava. E um dia eu vi minha irmã preparando o almoço do meu sobrinho e ela enfeitou. Ela colocou as carinhas, a cenourinha ali no arroz. Aí eu falei: por que você faz isso? Ela falou: para ficar mais agradável para o Lorenzo. Aí eu acho até que era o Pedro. Era um outro sobrinho mais velho. E aqui uhum, o prato que eu ajeitava de comida para o meu marido, eu comecei a ajeitar mais bonitinho. Veja só, para que ele pudesse chegar em casa e ter uma comida mais bonitinha ali no prato. Não porque ele merecia ou não, mas porque me agradava fazer aquilo. Sabe, Liz, quando a gente pensa muito na pessoa merecer ou não merecer, nós fazemos juízo. Aí nós ficamos com uhum, juízo e a gente nem faz e nem recebe. Quando você é faz o verdade. que você quer fazer, isso te acrescenta. Aí eu vou chegar nessa história agora que eu vou te contar. Um dia a gente estava brigado. A gente não, né? Porque sempre é a mulher que briga, né? E aí, nesse atrás, a gente estava brigado e eu falei: eu também não vou mais deixar o prato de janta dele pronto. E passei algumas semanas sem fazer o prato de janta dele. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele ia na geladeira e fazer o prato dele. Então, assim, para ele não tinha mudado, mas para mim mudou, porque estava me fazendo falta. O que eu comecei a fazer? Eu falei: quer saber? Eu vou fazer esse prato porque eu quero, porque eu gostava de ajeitar a comida. Não é porque Uhum. eu disse para ele. Aí um outro dia ele voltou, né? Já tinha passado tudo. Aí eu peguei e disse para ele, falou: eu voltei a fazer seu prato, mas não é porque você merece, não, porque eu estava brava mesmo. Eu voltei a fazer o seu prato porque eu gosto de fazer o seu prato, sabe? Então, assim, a honra nem é tanto porque a pessoa merece ou não.
primeiro princípio da honra é porque nós queremos honrar, sabe? Se você for É ver, verdade. Mefibosete, ali, historicamente, ele não merecia honra nenhuma. Mefibosete não tinha... Davi não tinha nenhum compromisso com Mefibosete. Tanto é que mais pra frente até deu problema lá entre ele, o servo, o administrador. Mas Davi não pensou se Mefibosete merecia ou não. Davi pensou, eu dei uma palavra. Eu gostava do pai desse menino. Eu tenho uma mesa. Então, eu quero colocá-lo na minha mesa. Então, quando a gente... Não. a honra, é isso que eu gosto de deixar. Que a honra não é porque alguém merece. A honra é porque nós queremos honrar. Manda aí. Anotando. Eu tô ficando tão A escura. honra não é porque alguém merece. A honra é porque nós queremos honrar, né? É, isso aí. Tô tentando arrumar minha luz aqui. Tá Isso é escurecendo. muito bom. Tá escurecendo aqui. E isso é interessante quando você falou das crianças, né? Eu com 3, né, em casa, e com o Luca eu fiz muito 3, né? A gente não tem mais aquela igual do primeiro, né? Não sei se acontece isso, só aconteceu isso na minha casa, mas o primeiro a gente sempre tem aquela atenção maior, mãe de primeira viagem, né? Primeira vez que a gente é mãe, primeiro filho, né? Quando você falou da comida. Essa semana passada, os 3 estavam na mesa e o Isaac, o mais velho, falou assim, olha, eu vou fazer uma carinha feliz. E daí ele fez a carinha feliz, a Júlia fez a carinha feliz e o Luca fez, a gente fez no prato do Luca. E uma semana passou e o Paulo, essa semana ele sentou do lado do Paulo e ele falou assim, olha, minha carinha feliz. Ele, no prato mesmo, ele virou assim e ele foi e fez, porque marca, né? Uma das coisas que marcam muito, se a gente lembrar, é a comida da avó, né? O cheiro da casa da mãe, né? O cheiro marca, né? Muito, né? Uma vez eu ouvi falando que 3 coisas que marcam muito é o perfume, né? A música marca e a terceira eu não lembro qual que era, mas o cheiro marca muito. Então, o cheiro da casa da avó, às vezes o pão sai do forno, você lembra do cheirinho da casa da avó, da mãe que fazia, né? O feijão da tia ou a comida da mãe, né? Isso marca muito. E eu achei interessante porque ali na mesa ele lembrou disso. Ele lembrou de semana passada que o Isaac brincou, ele nem tinha cenoura, tomate, aquelas coisinhas todas delicadas, né? Tinha arroz, feijão e ovo, que é o que ele come. E ele fez a carinha feliz com o que tinha no prato. Eu achei muito legal, porque marcou uma vez só sendo feito, né, agora, né, recente. E marca. Marca. Nós temos a memória olfativa. Nós temos uma memória, uma parte da memória que é exclusivamente pelo olfato. Olha como que Deus é maravilhoso. E o nosso coração tem saído estudos que a gente, a maioria de nós aprendemos que o intestino tem neurônios, né? Por isso que até a pessoa fala quando tá enfesado, né? Por que a pessoa fica nervosa quando tá lá com probleminha no intestino? Porque ele tem um pouco de neurônio. Mas o coração está sendo estudado, o coração também tem. Então, o coração, aquele sentimento, ele vai registrar aquilo também. E vai ficar por memória. Então, tanto o cheiro da comida, quanto a colocação da mesa, quanto trazer todo mundo à mesa. Então, por exemplo, na minha casa a gente não consegue fazer um café da manhã com todo mundo, igual a propaganda da Doriana. Na minha casa não funciona. Almoço não dá também, porque almoço é difícil durante a semana, a todo mundo na mesa. Mas, por exemplo, café da tarde ou janta, isso é costume. Ou às vezes nós estamos no almoço, tem uma das crianças no sofá, eu faço vir para a mesa, pelo menos em uma refeição. A Elisa, às vezes, tem um almoço só para ela, não tem ninguém em casa. Eu vou lá, coloco um paninho na mesa, para que ela entenda que aquela é a hora do almoço. Às vezes ela gosta de comer no pote, né? Aí eu falo, não, almoço jamais é no pote, né? Gosto de fazer um macarrão, colocar naquela xícara grande, eu deixo quando é de noite. Na hora do almoço eu falo, não, almoço não pode ser no pote, almoço tem que aprender no prato. Então algumas coisas a gente tem que forçar um pouco. Depois não. As outras refeições no sofá, é do jeito que dá. Mas uma, pelo menos, assim, a gente tem que se esforçar, porque isso vai criando memórias. É o que eu te falei. Nós podemos ter memórias boas ou memórias não boas.
Então foram caminhos que já foram escritos em nós. O que nós precisamos? Criar novos caminhos. Eu até estou preparando um estudo para eu colocar no meu Instagram lá, que a gente está acostumado com o carro ou com o circular, o ônibus, o veículo que você andar, a pé. Você está acostumado a fazer um caminho de casa para a igreja, de casa para o trabalho, de casa para a casa da mãe. Mas chega uma hora que às vezes estão reformando aquela rua. Você precisa descobrir um outro caminho. Ou se é um lugar longe, você perdeu, você precisa construir um outro caminho. E na nossa construir novos caminhos neuronais que falam, né? Porque a nossa imagem, a nossa vida vivida, ela foi construída num caminho. Então, assim, não é porque eu tive uma história que foi ruim que eu preciso repetir essa história. Aí você fala assim, ah, mas a fé não é o suficiente. Realmente, a fé, ela te inspira, mas é o teu entendimento de construir um caminho novo que vai fazer, por exemplo, você dar atenção à mesa, sabe? Então, por exemplo, ó, hoje aqui até para a tua live eu peguei um suplá que a câmera não deu, mas eu peguei uma xícara, um pires e um suplazinho bonitinho. Por quê? Porque Que linda. hoje eu estou perto da mesa, então eu quero construir isso. Então, a gente precisa entender que a vida ela não é feita só dos problemas ou das coisas de vaidade, as coisas muito volúveis. Não, são pequenos detalhes dentro de casa que fazem toda a diferença, ficam registrados e são o princípio da honra. Então, eu acho isso maravilhoso. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Todo mundo que estiver assistindo essa live e já providencia com a Alice um joguinho americano, que você vai ver só, colocar uma mesa com um joguinho americano, fica show de bola. E não é porque ninguém merece, é porque é bom. Faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente. Primeiro começa em nós. É Verdade. Nosso Pai do céu, né? Porque a gente sendo bom, o papai fica feliz. É verdade. Ai, amém, Bispa. É isso aí, deixa eu ver que horas são. Só pra ver se não vai... Não, eu me perco. Tá certo, nossos 30 minutinhos. Então tá, Bispa, é isso. Muito bom. Anotei aqui o que eu consegui. Mas a live vai ficar salva aqui no IGTV. Também depois dá pra compartilhar. Quem tá aqui quiser enviar para as outras pessoas, pode enviar também. Mas antes de encerrar, ora por nós, Bispa. Vou orar, sim. É uma delícia estar aqui. Eu quero falar muito para você que está aqui assistindo agora ou depois. Faça essa experiência. Quando você for montar qualquer mesa que seja, até para você, está longe, mas eu tenho uma velhinha, potinho pequenininho assim, e às vezes à noite, eu e meu marido, ou o nosso bispo, né? Os de fora, os de casa que estão aqui. Uhum. Aí eu assisto a velhinha ali, parece aquele jantar. No começo, eles tiravam até sarro. Nossa, para que tudo isso? Mas não era tudo. Uma linha simples, que vende em R$1, um e pouquinho ali, mas que dá um efeito e aquele ambiente fica bom. A vida já é tão pesada, as coisas já são tão difíceis, que o mínimo que a gente puder para fazer ficar bom, é bom, né? Então, olha, eu tô perto do meu balcão aqui, que eu vou até falar, olha, às vezes você usa, às vezes você fala assim, ah, mas tem que ter dinheiro para fazer uma mesa. Não tem, você pode pegar um guardanapinho, qualquer que você tenha na sua casa. Você pode comprar esses jogos lindos que a Alice vende, assistir as outras lives da Alice, que ela passa conceitos muito legais. Mas às vezes, olha, gente, isso aqui é um guardanapinho de papel. Você coloca um guardanapinho de papel, você já encantou aquela mesa. E eu vou desafiar você que estiver assistindo essa live aqui. Pela honra que você quer dar. E não que alguém merece. Ah, meu marido não merece que eu arrume uma mesa para ele. Você merece. Não importa se ele merece receber. Ah, meus filhos nem dão bola. Eles não dão bola. Mas você quer fazer o seu papel de mãe. Então você coloca uma mesa, um dia que seja uma mesa para ele lá. Ah, fulano, não sei quem, não merece, ninguém dá bola. Não importa. Importa o que você vai se sentir melhor de montar a mesa do que se alguém der bola. Então faça por você. Por isso que a Bíblia é tão... Eu gosto como a si mesma. Eu faço
porque eu gosto de fazer, não quero ficar julgando. Uhum. Não é outro problema. Minha parte é fazer o melhor que eu puder. E faz essa experiência com a mesa, porque é uma delícia. É uma florzinha que você pega no jardim, e depois vocês contam para a Alice ali, que foi por conta dessa live, que nós vamos ficar tão felizes, sabe? Verdade. Pequenos detalhes. Tira foto e marca a gente nos stories. Porque, gente, o que os olhos veem, o coração sente. Tá? A gente usa o inverso disso. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não, mas e o que os olhos veem? O que os olhos veem, o coração não sente. Então, se os seus olhos virem você honrando, o seu coração vai sentir. Tá bom? Uhum. Como o Davi fez. Amém. Davi honrou Mefibosete, não porque ele merecia ou não, embora ele merecesse. Mas Davi honrou porque ele queria honrar. E você pode fazer isso. Faz uma mesa caprichada e pensa, sabe? Porque eu sei dos problemas que tem dentro de casa. Você só faz assim. Pensa assim, ó, faz aquele balãozinho. Não é porque merece, não. É porque eu quero caprichar nessa mesa. E você vai ver como vai ser. Vai ser muito bom. É verdade. E só concluir essa parte, porque antigamente esse negócio de taça, né? A taça ficava só na cristaleira da avó, né? Ou da mãe, ninguém podia tocar. Ou a gente só tinha contato com isso nos casamentos ou eventos fora. E daí isso acontecia só muito raro, né? E daí tanto é que quando as pessoas iam até esses eventos, nem sabia, né, qual taça usar, qual essas coisas. Mas isso veio muito forte, né? Tá vindo, tá renascendo nas nossas casas. E isso realmente é importante. Não só porque uma coisa que eu sempre vejo, né? A minha irmã faz, eu faço. Assim, por que para os nossos filhos a gente pode colocar a toalha suja de molho de tomate, mas para as visitas a gente pode colocar a toalha branca que está guardada, né? A gente tem que honrar os que estão ali. Na pandemia isso nasceu muito forte, porque as pessoas que estavam ali era só nós, era só os de casa, né? Então é ali que a gente vai honrar, é ali que a gente vai usar as coisas. Quebrou, mas quantas vós, né? A avó do Paulo mesmo, ela faleceu esse um ano, e daí foi distribuída as taças que ficaram guardadas na cristaleira do lado da televisão. Então, por quê? Porque não foi usado. Tá ali, né? Faleceu e ficou ali intacto, mas perdeu a oportunidade de usar com as pessoas que estavam ali o tempo inteiro. Pra gente não perder essa oportunidade de honrar quem tá ali dentro da nossa casa. Tá suja de molho de tomate, mas a minha família não dá nada não. Dá sim, honre eles. Porque é eles que precisam ser honrados. E dá para fazer assim, não precisa ser todos os dias. É uma vez, de vez em quando. Esses dias eu pus a Coca-Cola da minha filha numa taça, não taça de vidro nem de cristal, mas dessas de vidro que tá usando agora, né? Ela olhou pra mim, nossa, eu mereço? Aí ela já sabe a minha frase, sabe? Porque eu também tô ensinando. Eu dei uma piscadinha e falei, você até merece. Se não merecesse, eu quis pôr. Então, a hora que ela viu a Coca-Cola num copinho diferente, fez toda a diferença. Então, assim, se de tudo a gente pode deixar uma mensagem, e é essa: faz bem fazer o bem, sabe? Não honre porque merece, honre porque faz bem honrar. Faz bem fazer o bem porque ele volta. O que os olhos veem, o coração sente. Então, se você fez, o seu coração vai sentir. Então, isso é maravilhoso. E se ninguém agradecer, se ninguém reparar, você dá uma olhadinha no espelho e fala, mas eu sou boa nisso, hein? Sabe? Ou olha para o céu e fala, Deus, olha, eu tô de parabéns hoje. Porque é para Ele mesmo, né? Ele que nos deu esse privilégio. É verdade. Então pensa sempre assim. Davi honrou Mefibosete, não foi por causa de Mefibosete. Davi honrou Mefibosete por causa da palavra dele. Aí tá suficiente. Amém. Amém, querida? Amém. Eu mereço. Merece receber e merece fazer. Faz, gente. Escuta. Faz. Prepara qualquer dia uma mesa bonitinha ali. Põe uma florzinha que seja. Põe qualquer detalhe. E olha para aquela mesa. Nem que for só para você. Outro dia eu fiz um miojo. Fiz um miojo bonitinho. Botei uma velinha do lado com um queijinho ali. Falei, gente, aqui. Deu outro sabor para a coisa. Por quê? Por causa do luxo? Não, por causa da honra. E o ambiente faz toda a diferença. Então,
Faça. Você vai estar recebendo cura ou vai estar dando cura. Isso vai ser maravilhoso. Pequeno detalhe. Pode fazer que vai ser bom. Verdade. Verdade, Bispa. Olha, Isso mesmo. Ai, que delícia. ele tá falando. Recebi. Legal, Daiane. Faz mesmo. E faz quando tiver alguém na sua casa, faz para quem você morar. Pode fazer. Escreve um bilhetinho, faz qualquer detalhe. Pronto, Lícia. Isso é uma dica para o Dia dos Namorados, né, Bispa? Dia dos Namorados tá aí, dá pra gente fazer a ideia da Bispa da velhinha, ali pros dois, a florzinha, essas florzinhas que eu vi a Bispa montando a mesa. Eu tenho um monte ali no meu jardinzinho, só tem essas florzinhas. Aqui eu pago R$2,99 naquele vasinho pequenininho, e depois elas vão crescendo e eu vou plantando lá fora. Mas antes eu compro elas para colocar na minha mesinha. Então eu vou colocando ela nas minhas mesinhas e não é caro, né? Oi? É uma coisinha que você coloca ali. E é uma coisinha que você coloca ali e usa. Luzinha de Natal, gente. Presta atenção, aqueles pisca-pisca de Natal. Para de usar luzinha de Natal só no Natal. Pega aquele, coloca na mesa. Fica a coisa mais... Olha que ideia legal. Fica mais linda. Olha que é um guardanapo de papel comum. É bom você ter o da Alice. Mas olha só, você pega um guardanapo de papel comum. Quer ver? Põe uma xicrinha. Olha como já ficou bonito esse café aqui, ó. Quer ver? Peraí. Olha só. Ficou bonitinho, ó. Né? Já dá outra cara, né, Bispa? Mas os de tecidinho da Alice são os mais bonitinhos. Então, é que são bonitos, são temáticos, tem limãozinho, tem coraçãozinho. E vale a pena ter em casa. Mas é a essência, né? Eles são tudo... Não adianta qualquer das coisas se não tiver essa essência do servir, né, Bispa? Do fazer, E sabe, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, é no sentido de zelo, sabe? E você ser zeloso quer dizer você ter um grande cuidado. Por isso que fala a zeladora da escola. Por que a zeladora da escola? Porque é a pessoa que tem um grande cuidado com a escola. Então, com a mesa posta, a gente pode ser zeloso, né? Ter um grande cuidado ali. Pequenos detalhes. Lembrando sempre, a história de Mefibosete, com a mesa posta hoje, é no sentido da honra para quem está chegando aqui agora, né? Davi honrou Mefibosete não porque ele merecia, mas por causa da palavra dele. Então a gente honra não porque as pessoas merecem. Faça uma mesa bem bonita em qualquer momento, não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, mas um detalhezinho. Você vai agradar os seus olhos, o seu coração vai sentir e de quem está ao seu lado também. E quem chegou agora, depois vou morar, né? Preocupada com o tempo. Não, fica tranquila. Só eu fui olhar, porque parecia que a gente já estava aqui há bastante tempo. Deixa eu ver aqui de novo. Mas não era, não. Tava pouco já. É que a gente vai falando, a gente vai se perdendo, né? Isso, quem tá depois. Tá muito legal, eu tô gostando. Eu também. Vamos fazer isso mais vezes, Bispa. Quando liberar um dia aí, até o final do ano vão ter outros temas, né? Dia dos pais e Dia das crianças, ideias, vai ter bastante coisa e a gente pode renovar isso daqui. Isso mesmo. Amém. Abençoa as nossas vidas, Bispa. Amém. Então tá. Então vamos orar. Oi, Angélica. Olha, tem docinho da pastora Angélica ali também, né? Mas graças a Deus. Um oi para todos vocês que estão chegando aí, que vieram pelo meu Instagram, que vieram pelo canal da Alice, que estão chegando agora. Nós vamos orar. E eu quero realmente, seja qual for o momento que você estiver assistindo essa live agora, a história do Mefibosete, que ele tinha uma vergonha, os pés quebrados, né? Os pés feridos. E ele foi honrado ao sentar numa mesa. E agora eu quero abençoar você com a sua história de mesa, né? Qual é a história familiar que você tem? Qual é a história de cozinha que você tem? Qual é a história de mesa posta que você tem, né? Então, assim, são caminhos que foram escritos, mas que Deus te abençoa. E você, pelo seu entendimento, pode escrever novos. Tá bem? Então, se você estiver anotando, temos caminhos escritos. Já temos. Mas Deus pode nos abençoar e com sabedoria nós escrevemos novos. Amém. Tá bem? Vamos orar. Amém. Senhor, nosso amado Deus, nós te damos graças por essa tarde, por cada um, Senhor, que entrou nessa live, os que ainda a vão assistir. E a história de Mefibosete ficou na Bíblia como inspiração para a nossa vida. Inspiração, Senhor, de um homem que foi ferido desde a infância,
mas que chegou o momento que o Senhor o honrou, quando Davi o chamou para sentar à mesa. E Davi, Senhor, teve a oportunidade de honrar, trazendo um homem para a mesa, não porque ele merecia, mas por conta de uma palavra que tinha dado ao seu pai. E é assim, meu Deus, com base nesses dois contextos, eu abençoo agora cada uma dessas pessoas que estiverem nessa live ou ouvindo essa live. Quem, Senhor, teve história de vergonha, que chegue o tempo, Senhor, da honra. Senhor, aquele que tem a oportunidade de honrar, mas está preso no julgamento se o outro merece ou não. Senhor, que ele se sinta bem em honrar. Senhor, que a esposa se sinta bem em fazer o melhor na mesa, mesmo que às vezes o marido não entenda, não agradeça, ou os filhos, ou as pessoas que ou pai para filho, filhos para os pais. Meu Deus, ajuda cada um aqui a olhar para si, para o que pode dar, independentemente do outro merecer ou não. Embora as pessoas que estejam na nossa casa são pessoas que merecem. Então, Senhor, nós te rendemos graças por isso. Que a tua bênção venha como cura e que venha uma inspiração linda para arrumar um detalhezinho da posta. Exatamente neste sentido. Quero honrar e quero ser honrado. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Vamos fazer uma pose, bispa? O pessoal tirar um print. Depois eu vou colocar no IGTV e vou marcar a bispa, daí vocês seguem ela lá. Ela fala muito pra gente aguentar firme, então ela posta muita coisa. Aguentar firme na mesa posta. Amém. E tenho certeza que vai abençoar sempre a vida de vocês. E daí depois eu deixo o arroba dela ali. E vocês podem seguir ela lá também. Amém. E quem veio do Instagram da Bispa, se quiser me acompanhar também, seja muito bem-vinda. É ótimo. Vamos tirar então? Vamos, querida. Quem pode tirar? Acho que a Leslie também tá aí. Pode tirar pra gente. É só desativar os comentários. Pronto. Aí. Eu acho que deu tempo. Amém. Amém, gente. Obrigada, bispa. Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Obrigada pela presença. Obrigada por ter discipulado aqui individual, né? A gente tem um monte de gente aqui, mas foi muito bom para mim estar com a senhora aqui. E podemos repetir isso mais vezes. E quando eu subir lá no YouTube também, vou mandar para a senhora. É interessante que são canais diferentes, a gente alcança pessoas diferentes, né? Hoje mesmo eu entrei lá para publicar um negócio, falei, meu Deus, tem tudo isso de visualização e eu nem fiz propaganda, mas o tema, né? O tema, o YouTube, ele vai pela descrição, então ele acaba levando para mais pessoas, né? Legal. E são públicos diferentes, então essa palavra ela vai chegar aí em outros lugares. E uma coisa que eu sempre, teve uma época que eu não fiz, porque a minha professora individual, ela falava assim, cuidado com o que você for falar muito de Deus, né? Você vai espantar algumas pessoas, né? Mas ela não falou isso para mim, falou para outra aluna em uma live de aula que ela estava dando. E eu me frustrei e depois eu voltei e falei assim, não, gente, se é isso que Deus tem dado, eu não posso deixar de falar de Deus, né? No meu trabalho. E eu não tive vergonha aí, fui falando, então vou falando de mesa e trago Deus para a mesa, porque não tem como viver isso sem falar de Deus. Por isso que aqui está aberto, por isso dessa live, e eu tenho certeza que não é só sobre taças e pratos e toalhas, é sobre a essência que ele faz, né? A honra, a cura, a transformação. Então esse momento de live aqui é um momento mesmo para glorificar a Deus e tudo que Deus tem feito na minha vida, né? A Dani, ó, é minha professora do crochê e uma vez ela postou, eu falei, Dani, a gente não pode parar. E ela é uma das minhas professoras. Dani, obrigada por estar aqui. Então é isso, Deus tem aberto. Isso daqui não tem como a gente não transbordar do que a gente vive, né? Então é isso, bispa. Obrigada pela companhia. Depois a gente conversa. Eu agradeço. Beijo para todo mundo. Prazer para todo mundo que entrou aí, que eu não conheço, graças a Deus. Muito bom estar aqui. Que bom. Obrigada, gente. Beijos, até mais. Um cheiro, Dani. Tchau. Tchau, gente.